Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje, de estudos de economia e mercado, e atendendo às recomendações do Centro Paula Souza, hoje a gente vai trabalhar uma revisão dos conteúdos que já foi visto aí durante o período de aulas que estivemos em sala. Hoje, especificamente, vamos estar falando sobre microeconomia. Tudo bem? Vamos lá então para a nossa primeira aula pelo sistema EAD. Demanda e oferta. A microeconomia, ou teoria de preços, é a parte da teoria econômica que estuda o comportamento das famílias e das empresas e os mercados nos quais operam. A microeconomia preocupa-se mais com análise parcial, com as unidades, que são os consumidores, empresas e mercados específicos, enquanto a macroeconomia estuda os grandes agregados, produto nacional, nível geral de preços e etc., dentro de um enfoque de análise global. Então, pessoal, quando a gente fala em microeconomia, como vocês puderam observar, ela se preocupa com uma análise parcial, apenas com unidades, né, ou consumidores, ou empresas, ou mercados específicos aonde consumidores e empresas atuam, certo? É esse enfoque que nós vamos ter na aula de hoje. Deve ser observado que a microeconomia não tem seu foco específico na empresa, portanto, ela não pode ser confundida com a administração de empresas, ok? Mas sim no mercado no qual as empresas e consumidores interagem. Analisamos fatores econômicos que determinam tanto o comportamento do consumidor quanto o comportamento da empresa. Então a microeconomia ela vai atuar no mercado onde empresas e consumidores interagem. Tudo bem? E vai estar analisando fatores econômicos que determinam o comportamento desses agentes econômicos. Ou seja, supõe que o mercado em estudo não afeta nem é afetado pelos demais mercados. Então é somente aquele mercado que será estudado pela microeconomia. Essa condição serve também para verificarmos o efeito de variáveis isoladas, independentes dos efeitos de outras variáveis. Por exemplo, saber o efeito isolado de uma variação de preço sobre a procura de determinado bem, independentemente do efeito de outras variáveis que afetam a procura, como a renda do consumidor, gastos e preferências. Então, pessoal, a microeconomia ela vai trabalhar analisando efeitos isolados, certo? O que faz com que, por exemplo, o consumidor procure aquela empresa ou o que determina que a empresa coloque aquela quantidade ou aqueles produtos no mercado. Teoria da demanda ou teoria da procura. Estuda as diferentes formas que a demanda pode assumir e os fatores que a influenciam. Então, a teoria da demanda, também conhecida como teoria da procura, estuda basicamente o consumidor, o porquê ele procura aquele produto, o porquê ele se interessa por aquele mercado, por aquela empresa. Teoria da oferta abrange a teoria da produção, que estuda o processo de produção numa perspectiva econômica. Já a teoria da oferta, ela trabalha ou ela estuda a empresa, tá? Por que que ela coloca o produto no mercado? Por que que ela produz aquela quantidade de produtos? Qual a perspectiva de venda daquele produto? Teoria dos custos de produção, que classifica e analisa os custos. A teoria da produção envolve apenas relações entre o produto e os fatores de produção. Teoria de custo, então vai analisar o custo, tá? Quanto fica, né, para
se produzir aquele determinado produto, quanto fica para colocar aquele produto no mercado, vai estudar aí o valor do produto, o preço do produto, tudo que envolve custo de produção. Teoria de custo já envolve preços dos insumos de produção. A teoria de custo é mais focada na produção. Então, ela vai estar estudando, né, o valor da matéria-prima, da mão de obra, de tudo aquilo que é voltado à produção. O quanto custa a produção de um determinado item em uma empresa. Análise das estruturas de mercado. Aborda a maneira como estão organizados os mercados e como é determinado o preço e a quantidade desses mercados. Então, ó, a microeconomia, quando ela fala em estrutura de mercado, ela vai trabalhar como é determinado preços e quantidades em determinado mercado. Aquele mercado estará sendo analisado. Ou seja, quanto aquele mercado consegue absorver de produtos e qual é o preço que os consumidores daquele mercado está disposto a pagar por aquele produto. Análise da demanda de mercado, definição de demanda. Agora a gente vai focar na demanda. Vamos ver qual é o conceito, né, qual é a análise da demanda em um determinado mercado. Vamos lá. Demanda ou procura é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período, dada a sua renda, seus gastos e o preço de mercado. Assim, representa um desejo, um plano, representa o máximo que o consumidor pode buscar, dada a sua renda e os preços de mercado. Então, quando a microeconomia ela está estudando a demanda, ela está estudando o quanto, né, que o mercado ou o quanto que os consumidores vão buscar de determinados produtos ou de todos os produtos que são inseridos naquele determinado mercado. Então, quanto que o consumidor está pensando em adquirir, quanto que o consumidor está buscando. Mas olhe bem, não é relacionado à efetiva compra do produto, e sim o quanto que o mercado está buscando, o quanto que ele pode colocar de produto naquele mercado. Exemplo. Indica que, se o preço for R$ 2, ele pode consumir, dada a sua renda, 10 unidades. Se o preço for R$ 3, ele pode consumir 8 unidades, e assim por diante. Nesse sentido, a demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar, a dados preços. Tá? Entenderam bem aí? Então, com o exemplo, eu acho que ficou mais fácil, né? Se o preço de um produto for baixo, o consumidor, tá, dependendo da sua renda, tem condições de adquirir mais produtos. Portanto, a demanda será maior. Já se o preço for alto, esse consumidor vai estar adquirindo menos unidades. Portanto, a demanda será menor. E assim por diante. Tá certo? Restrição orçamentária. A restrição orçamentária é o montante de renda disponível do consumidor em dado período de tempo. Ela limita as possibilidades de consumo, condicionando o quanto ele pode gastar. Ora, pessoal, restrição orçamentária está bem claro, né? É o quanto que o consumidor tem de recurso disponível para gastar em um determinado período de tempo. Vamos colocar um exemplo bem prático. Restrição orçamentária é o orçamento, né? Ou melhor, o salário que o consumidor possui. Dado o salário dele, ele vai consumir mais ou menos. Quem ganha R$ 2.000 por mês tem o consumo X. Quem ganha R$ 5.000 por mês tem o consumo X mais Y. E assim por diante. Quanto maior o orçamento, quanto maior a renda, teoricamente, maior o consumo, e vice-versa.
Variáveis que afetam a demanda. A demanda de um bem ou serviço pode ser afetada por muitos fatores, tais como riqueza, né, como que é distribuída essa riqueza, renda e como essa renda ela é distribuída, preço de outros bens similares àquele que vocês estão acostumados a adquirir. Então a concorrência ela vai influenciar na demanda de determinados produtos, fatores climáticos e sazonais, né? Também simples aí explicar. Vende-se mais sorvete no verão, vende-se panetone na época de Natal, colomba pascual na época de Páscoa. Então, dependendo do período e do clima, determinados produtos aumentam a sua demanda ou diminuem a sua demanda. Propaganda, tá, que incentiva o consumo de determinado produto, hábitos, gostos, preferências dos consumidores, que é o estudo estatístico que a empresa faz, né, no seu mercado, onde ela vai colocar o seu produto, onde ela vai inserir a sua demanda, para saber quais são os hábitos, né, daqueles consumidores, o gosto daqueles consumidores e a preferência dos mesmos. Expectativas sobre o futuro. Facilidades de crédito é o outro fator que influencia a demanda, né? Então, uma loja ela tem uma grande disponibilidade do produto, ela tem uma taxa de juros atrativa, ou ela trabalha com prazos mais longos que facilitam a compra daquele produto, consequentemente, essa demanda tende a aumentar, certo? Análise da oferta de mercado. Agora o outro lado. A demanda, ela vai trabalhar o consumidor, né? A oferta trabalha os produtores, as empresas. Então vamos lá, ó. Definição de oferta. Oferta é a quantidade de determinado bem ou serviço que os produtores e vendedores desejam vender em determinado período. Olha bem, desejam vender em determinado período. Também não é a venda concretizada, é o quanto que os prestadores de serviço, as empresas, desejam vender. Como na demanda, a oferta representa um plano ou intenção, neste caso, dos produtores ou vendedores, e não a venda efetiva. As quantidades ofertadas são pontos em que os vendedores estão maximizando seus lucros, né? Quanto mais eles conseguirem vender, mais lucros eles terão. É um raciocínio lógico de mercado. Temos que observar também a seguinte situação. Se uma empresa está trabalhando em um determinado nível de preço e quer fabricar mais produtos e lançá-los no mercado, o risco está em forçar seu próprio preço para baixo. Portanto, toda a produção deverá ser lançada no mercado de forma controlada para que a própria empresa não sofra prejuízos com isso. Olha que interessante. A empresa está vendendo uma quantidade de produtos em um determinado mercado, certo? Se ela produzir mais produtos e colocar no mercado ao mesmo tempo, ela aumenta a demanda, consequentemente, diminui a oferta. Tá? Tem muito produto no mercado, pouca gente comprando o produto. Vai fazer com que o preço caia para baixo, né? Ou melhor, vai fazer com que o preço abaixe. Tá? Então ela tem que estudar quando ela vai colocar o produto no mercado, de que forma ela vai pôr o produto no mercado, a que preço ela vai pôr o produto no mercado. Quem vai fazer esse estudo é a microeconomia, ou seja, o estudo econômico dentro da empresa. Para avaliar esses níveis de preço e aceitação de seus produtos, a economia estuda a variação da quantidade ofertada, ou seja, a variação de produtos colocados no mercado, em função da variação do preço praticado.
Podemos dizer que a quantidade ofertada depende diretamente dos preços. Quanto maior forem os preços, maior será a quantidade ofertada. Quanto maior for o preço, maior é a quantidade de produtos na prateleira. Quanto menor for o preço, menor é esse produto. Vai ficar lá, né? Menos produtos ficarão na prateleira, certo? Análise da oferta de mercado. Percebemos que as empresas querem vender o máximo que puderem com preços altos. Evidentemente, nunca conseguirão, salvo se for uma empresa monopolista, ou seja, tem uma única empresa no mercado, ela monopoliza o produto, o mercado, ela vai vender ao preço que ela quiser. Não tem concorrente. Porque existem pessoas dispostas a gastar somente um determinado valor por um produto. Aqui podemos constatar que as empresas sempre querem as seguintes respostas: para quem produzir, para maximizar o lucro, o que devo produzir para maximizar o lucro e quanto devo produzir para maximizar meu lucro. Observe que a empresa procura entender o mercado, saber, né, para quem ela vai produzir, ou seja, quem é o seu consumidor, o que o consumidor espera da empresa, qual o produto que o consumidor espera e o quanto que ela deve produzir, tá? Para atender aquele mercado, atender aquele consumidor, sempre visando o máximo do seu lucro. Beleza, pessoal? Aí, ó, eu deixei uma atividade final aqui, ó, para reforçar aí a aprendizagem sobre microeconomia. Bem simples a atividade, só para que a gente possa entender melhor como que é formado o nosso mercado aqui, a nossa microeconomia. E se tratando aí, vamos pegar o exemplo aí da nossa cidade ou da nossa região. Então, olha, a atividade é bem simples. Indique na sua cidade quais são as principais atividades econômicas, tá? Quais as principais atividades agrícolas de sua cidade ou região que compõem o setor primário? A segunda pergunta, né, ou a segunda questão aí, quais as principais atividades industriais de produção de bens que compõem o setor secundário? Ou seja, quais as principais indústrias que nós temos aqui na nossa cidade ou na nossa região? E a terceira pergunta, quais os principais tipos de serviços prestados que compõem o setor terciário? Respondendo essas três questões, nós teremos uma visão do nosso mercado, da nossa microeconomia, tá? Da nossa cidade ou da nossa região. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido entender aí o que é a microeconomia, qual o objetivo da microeconomia, beleza? E até a próxima aula. Valeu!